Olá pessoal, então só dar uma explicada aqui na nossa tabela, né? Que nós estamos trabalhando aí essa semana. Nós estamos aqui então com aquela base que a nossa colega Luciana trouxe para nós, e a partir dessa base a gente está trazendo algumas premissas, alguns indicadores que a gente pode fazer, né? De acordo com a análise da tabela, usando as fórmulas. E aqui, as que estão em verde a gente já realizou a atividade, as que estão em amarela são as que a gente precisa realizar. Vocês vão precisar realizar até sexta que vem. Então ficaram aí, né, cinco atividades aí para vocês fazerem. Na guia tabelas, pessoal, nós temos então aqui as tabelas que nós construímos. Essas duas aqui nós construímos na aula retrasada, né? No sábado retrasado, sábado passado. E essas aqui, as demais, a partir da nível de fadiga para frente, nível de atenção, nível de controle de impulso, testes realizados e os dias que houveram, a gente criou hoje, tá? Na aula de hoje, que foi online. Então aqui, turma, em todas elas nós estamos usando o ponto.sys, tá? Nossa função primordial aqui para a gente poder entender e fazer os relatórios que a gente precisa, ok? E um ponto muito importante que eu queria destacar é que essas quatro aqui, elas são semelhantes, né? Cinco, né, na verdade, são semelhantes às que a gente já criou, né? Dos tipos de desvios, dos cargos e dos níveis de fadiga e de atenção. Então, assim, vocês vão precisar construir, então, tabelas semelhantes a essas, vocês vão poder copiar e colar essas tabelas, aí vocês escolham, né? Se vocês quiserem adicionar uma quantidade aqui de colunas nessa parte, né? E fazer essas tabelas aqui, ou, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer as alterações, vocês podem também ficar à vontade para construir após essas duas tabelas. Então, aqui, basicamente, né, vocês vão precisar copiar isso aqui, essa tabela, né, selecionei ela toda, Ctrl Shift seta para baixo, né, colar aqui, apagar, obviamente, aqui a parte das fórmulas, porque a gente vai precisar alterar, né, a nossa coluna. E aqui, turma, nós vamos precisar fazer, então, esse aqui, o nível de controle de impulso, né. Então, só lembrar que aqui, dentro da nossa guia relatório de análise, nós temos aqui uma tabela, né, para controle de impulsos, né. Então, tá aqui, ó, coluna I. Então, a fórmula que vocês vão fazer tem que estar baseada aqui. E aí lembrando que essas são as possibilidades: alterado, comportamento seguro, limítrofe, o normal aqui e o significativamente alterado. Esses são os critérios possíveis, né, para você fazer no teu ponto.sys, né, na verdade, né? Ponto.sys pega mais de uma condição. Então aqui basicamente vocês vão precisar fazer um ponto.sys que abranja duas condições. O primeiro é o tipo de cargo. Para isso vocês vão ter que vir aqui na coluna E e daqui extrair cada cargo, né, que já está aqui setado. E depois esses critérios aqui que estão baseados, né, nesse caso aqui do exemplo que eu estou explicando, no controle de impulsos, né, na coluna I. Mas lembra que isso vai variar de acordo com a tabela que você está manutenendo, né, que você está manuseando. Se for atenção, vai ser na coluna J, né, o critério, concentração a K, preditor de risco a L, né, e assim sucessivamente, né, fadiga, né, coluna R, que a gente já fez, e sucessivamente, conforme eu expliquei. Aqui eu fiz uma coisa bem interessante, pessoal, que eu estava tentando, até para vocês entenderem, né, estava tentando aqui fazer um ponto.sys para contar quantos testes, né, foram feitos em cada data. Só que quando a gente colocou somente a data aqui e fizemos o ponto.sys diretamente linkado a essa coluna de data, né, percebam que a data aqui é composta pelo dia, mês e ano. E a gente não conseguiu achar, porque a nossa base, a data aqui de realização, né, de execução do teste, além do dia, mês e ano, eu tinha também o horário. Então, como o ponto.sys ele não trabalha pegando uma parte só da informação, mas sim toda a informação que eu tenho na tela, a gente precisou fazer, então, a expurga, né, tirar essas horas. Eu não fiz direto na tabela, porque quando a Lu for trazer essa base de novo, a gente teria que novamente atualizar essa parte, tá? Então, a gente fez meio que uma nova tabela. Então, como que a gente fez? Uma nova coluna, né? No final aqui da tabela, nós colocamos uma coluna intitulada, né, dia e mês, e aqui eu usei um conceito bem legal para a turma, que é o conceito de concatenar. Esse símbolo aqui, que é o E comercial, o E comercial ele fica geralmente aí no teu teclado na tecla 7, né, você usa através do Shift. Ele tem uma função no Excel que é juntar textos de duas ou mais células, né? Então, suponhamos que eu queira juntar uma informação que está aqui nessa célula, né? Suponhamos que eu queira juntar tudo isso nessa célula de baixo aqui, né? Quero juntar o A, o B e o C. Então, se eu fizer aqui, clicar no A, acionar o E comercial, depois clicar no B, né? Vocês estão vendo ali como está ficando. Depois acionar o E comercial e clicar no C, percebam que eu selecionei cada célula, o T6, T7, T8, e entre eles eu tenho o E comercial. Esse E comercial ele vai juntar essas três informações que estão em células distintas, trazendo todas elas para uma mesma célula, tá? Então isso aqui é muito importante, porque através dele a gente fez esse conceito aqui desta coluna. Então nessa coluna aqui, a gente está trazendo o dia, que é o número 1, e o mês, que é o número 2. Estamos trazendo de quebra esse tracinho que separa um do outro, tá? Então como que a gente fez isso? Eu vou até aqui ocultar temporariamente essas outras colunas que eu não vou precisar, para ficar mais claro de vocês entenderem, tá? Então basicamente, o que a gente fez foi usar a função dia, e aí o dia trouxe o número 1 da data 1 do 2, né, de 2026. Depois acionamos o E comercial e o entre aspas, porque todo texto tem que estar entre aspas, né? A aspa serve só para delimitar uma informação de texto. Na verdade, o que está dentro da aspa é o que vai ser escrito, tá? E depois o E comercial e acionamos o mês também, extraindo da célula C6, que é a data. Então, resumindo aqui, ele ignorou, tá? Essa parte aqui tanto do horário quanto o ano também, né? O ano a gente também ignorou. E ele juntou somente o 1 mais o 2. Ignorou também essas barras, né? Todas as informações que eu não precisava trazer. Então, o resultado é essa função, que essa função traz, é exatamente aqui, ó, a junção do nosso dia, né, que é o 1, mais o nosso mês, que é o 2, e o tracinho, separando essa informação para não virar o número 12, né? Então, nós fizemos essa
dessa forma a gente trabalhou essa questão. E aqui na tabela, então, ó, a gente criou então uma tabela com uma coluna data, que é a data oficial, uma com uma junção de dia e mês, né? Na verdade aqui a data, mas é dia e mês, né? Aqui também, né? E aí agora, diante dessa mudança que nós fizemos, o nosso ponto CIS, ele passou a ser baseado então nesse critério desta coluna que a gente acabou criando aqui na coluna U, tá? Então esse aí é um ponto muito importante que trouxe para nós tanto a quantidade de testes que foram realizados quanto a quantidade que houve alterações por dia. Como estamos trazendo o critério dia, né? E aí a gente linka então esse 1/2 sendo 1/2 de 2026. Ok? Obviamente que os resultados deram iguais, por quê? Lembra que a Luciana trouxe para nós aqui, somente nessa base, somente o que deu no nível, alguma alteração. Então eu não tenho nenhum dado normal. Se eu tivesse mais um dado normal aqui, ele iria aparecer aqui na última, ele ia aparecer aqui embaixo, né? Ele iria aparecer normal aqui. E aí minha informação normal, ela daria uma quantidade maior de testes realizados. Como eu não tenho essa opção de normal, né? A Lu não trouxe para nós, ela só trouxe usar normais. Então automaticamente, é uma questão lógica, a quantidade de testes que der é também a quantidade de anormalidades que vai apresentar dentro da nossa base, tá? Então é isso, assim, em resumo, foi isso que nós fizemos aqui na aula de hoje. Gostaria de desafiá-los a cumprir essas demais atividades que estão aqui. E depois, de posse das tabelas criadas, gostaria de também já desafiá-los para criar os gráficos, tá? Aí os gráficos vocês podem fazer um gráfico, pelo menos, para cada tipo de categoria. Então, os usuários, limítrofes, os usuários. Aí, usando o Ctrl, vocês conseguem acessar as outras células, né? As outras possibilidades aqui, ó. Basta você criar essa forma bem organizada, né? O teu painel de seleção tem que selecionar bem certinho da primeira célula e automaticamente até a última célula aqui embaixo, ó. Tem que ser a mesma linha, tá? Então, gostaria de desafiá-los a que vocês façam essa atividade para testar realmente os conhecimentos aí de vocês, tá bom? Então é isso, essa foi a aula de hoje, né? 21/2 de 2026, e aguardo todos vocês aí com as dúvidas que tiverem, estarei disponível aí para tirar, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e bom fim de semana.